Efésios 4, verso 11 até o verso 16, diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas ou por vários ventos de doutrinas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os ignorantes ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Hebreus 6, verso 1 ao 3. Diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Amém? Olha para mim. Deus está querendo nos sinalizar algo, e eu tenho certeza absoluta que a maioria aqui ainda não percebeu o que Deus está querendo nos sinalizar. Se você parar para observar, você vai ver que Deus está querendo expandir esse lugar. Eu vou repetir, e hoje eu vou ser bem chato se você não reagir ao que eu estou falando, irmão. Eu vou repetir, até que você reaja de maneira diferente. Deus está querendo expandir esse lugar. Só que para Deus expandir esse lugar, vai requerer de nós um negócio chamado de maturidade. É sobre isso a palavra nessa noite. Maturidade. É necessário urgentemente amadurecermos. Eu não estou falando para aqueles que nos visitam. Os que nos visitam pela primeira vez são bem-vindos. Estou falando para os de casa. É necessário urgentemente amadurecer. Deixar de ser nanico. Deixar de ser menino. Abandonar certos comportamentos. Abandonar certas estruturas interiores. Porque o que é imaturidade? Ou o que é maturidade? Nada mais é do que você ser desenvolvido por dentro, ou não ser desenvolvido por dentro. Então você vai ter que abandonar certas estruturas no seu interior para que você cresça, irmão. Deus não pode expandir esse lugar tendo meninos. Você vai entender o porquê que Deus não pode fazer isso. E maturidade é um processo de crescimento que avança na medida em que áreas da sua vida vão sendo conquistadas. À medida em que Deus vai conquistando o território em você, você vai amadurecendo. Meu irmão, com todo respeito àqueles que andam assim,
Mas maturidade não é você vestir um terno e gravata e fazer um curso de teologia e ter muito conhecimento e saber pregar bonito. Isso não é maturidade. Maturidade é alguém que se desenvolveu no seu interior. Maturidade é alguém, como a Bíblia diz aqui, que está alcançando a plenitude de Jesus. O que significa isso? Significa que ainda que você não vista um terno e uma gravata, ainda que você não use uma saia até a ponta dos dedos, por dentro você age, você fala, você pensa como Jesus Cristo. Por dentro você tem atitudes como Jesus. Você não é mais um dentro da igreja com ódio das pessoas. Você não é mais um dentro da igreja com ressentimento das pessoas. Você não é mais um dentro da igreja com inveja das pessoas. Tudo isso é meninice, irmão. E se nós queremos que Deus expanda esse lugar, essas atitudes precisam morrer nas nossas vidas. Imagina que você tem um terreno. Imaginou? Agora imagine que você decidiu construir sobre esse terreno. Dia a dia você está vendo a construção desse terreno e ele tomar forma. Naquele lugar que era vazio, passa a existir uma estrutura. E todos os dias você vai vendo um avanço. As paredes vão subindo. Depois vem o telhado, e aquele terreno começa a ter a aparência de alguma coisa. Assim precisa funcionar a sua vida, irmão. Todos os dias precisa existir um avanço dentro de você. Todos os dias alguma coisa precisa ser edificada no seu interior. É a edificação do seu interior que vai produzindo maturidade, vai produzindo forma, vai produzindo uma aparência de algo real dentro de você. Agora, meu irmão, se você for apenas um terreno baldio, um terreno no qual você não põe a mão no arado para construir algo, você nunca vai ter uma realidade no seu interior. E como é que Deus pode trazer pessoas para esse lugar, se esse lugar está cheio de pessoas que não têm realidade no seu interior? Aí sabe o que vai acontecer? A gente vai ser um lugar cheio de pessoas inchadas, cheio de pessoas cansadas, um lugar onde as pessoas entram e apenas mais um lugar onde elas não encontram respostas. Então, se não há, querido, conquistas no seu interior, não haverá um crescimento real dentro de você. Se Deus não está conquistando territórios em você, querido, o crescimento também está parado aí. Agora, como que eu sei quando alguém não está crescendo ou parou no ponto do amadurecimento? Porque, meu irmão, é possível ver se você está amadurecendo ou não. É possível você olhar para uma pessoa e saber que ainda que aquela pessoa tenha 60 anos de idade, ela é um bebezinho por dentro. E é possível você olhar para aquele jovem de 13, 14 anos de idade e ver que ela é mais madura do que aquele que tem 60 anos de idade. É possível você identificar alguém que está amadurecendo e alguém que não está amadurecendo. Alguns sinais que mostram a sua maturidade ou não. Jesus disse assim certa vez, Mateus capítulo 5 ou 6, acho que é 5, Jesus disse assim, não se pode, o que ele falou? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem jeito. Se você está crescendo por dentro, querido, as pessoas vão ver o resultado desse crescimento. Não tem jeito. Agora, se você também não está crescendo, isso é visível. Pastor, como é visível? É fácil. É só ver as suas atitudes. Não sabe perdoar, não sabe andar a segunda milha, não sabe dar outra face, guarda a mágoa de tudo e de todos,
vive ressentido, qualquer coisa te ofende, qualquer coisa te fere, qualquer coisa você quer abandonar a igreja, qualquer coisa você quer sumir. É muito fácil você ver pessoas que não estão amadurecendo. Agora imagina comigo, o que é uma cidade edificada sobre o monte? É um ponto de referência. Olha aqui para mim. Jesus falou, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Já passou num lugar? Quem já foi para a praia aqui? Lá para o litoral paulista? Já foi? Quando você está na parte de baixo, ou na parte de cima da serra, às vezes você consegue ver o que está lá embaixo. Quando você está lá embaixo, você consegue ver o que está lá em cima. Às vezes quando você está passando num lugar, você está viajando, você está na estrada, e você consegue às vezes ver uma cidade que está mais alta do que você, e aquela cidade é um ponto de referência. O que Jesus está mostrando para mim e para você é um ponto de referência. A sua maturidade, querido, vai ser um ponto de referência para as pessoas, e a sua imaturidade também vai ser um ponto de referência para as pessoas. Tem pessoas que não vão querer andar com você porque você é nhenhenhê, você é mimimi. Agora tem pessoas que vão querer andar com você porque vão olhar para você e vão ver que você tem o que outros não têm. Há várias formas, querido, de eu olhar para uma pessoa e saber se ela está amadurecendo ou não, se ela parou nessa maturidade, nesse desenvolvimento do seu interior. Uma delas é pelo fruto. Eu consigo ver se alguém está amadurecendo ou não pelo fruto que ela está dando. Jesus diz, pela árvore vocês conhecerão o fruto. É possível você ver se alguém está amadurecendo, se ela está frutificando. É possível ver se uma pessoa está amadurecendo pelo testemunho de fé na vida dela. Não só o que a fé tem feito por ela, mas o que a fé tem feito nela. Se a fé, querido, não move alguma coisa em você, você parou de amadurecer. Se você não tem um testemunho de fé, se a fé não está gerando um testemunho em e através de você, você parou de amadurecer. Porque quem está amadurecendo, está frutificando. Agora, querido, há uma outra forma de descobrir a falta de maturidade, e aqui é o centro dessa palavra, eu preciso que você preste atenção, porque aqui talvez eu vou pegar um pouco pesado. Há uma outra forma de descobrir que alguém não está amadurecendo, é quando essa pessoa não sabe gerenciar a sua própria alma. Ela não sabe gerenciar a sua própria vida. Eu vou te explicar. Você tem que saber lidar consigo mesmo. Como é que Deus vai trazer pessoas para esse lugar, para você ajudá-las, se você não sabe lidar nem consigo mesmo? Você acha que Deus vai trazer pessoas para esse lugar para você feri-las? Você acha que Deus vai expandir esse lugar para você ferir pessoas e depois elas se perderem? Você quer amadurecer, irmão? Quer amadurecer? Aprenda a conquistar a si mesmo. Começa a gerir a sua própria alma. O que é a alma? Para aqueles que ainda não entendem, a nossa alma é constituída por 3 faculdades: mente, vontades e emoções. Meu irmão, você precisa começar a aprender a controlar essas 3 coisas na sua vida. E aqui todos nós, em alguma área, em algum nível, de alguma forma, pecamos. Porque nenhum de nós aqui tem total controle sobre seus pensamentos. Nenhum de nós aqui tem total controle sobre a sua mente. Nenhum de nós aqui tem total controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Aqueles que conseguem controlar um pouco mais as suas emoções e seus sentimentos, ainda assim, eles precisam amadurecer mais. Então, querido, você precisa começar a ter domínio sobre essas coisas.
Porque, querido, gerenciar a sua alma é gerenciar o fundamento básico da sua vida. Gerenciar a sua alma é gerenciar o fundamento básico da sua vida. O que você pensa, o que você sente e o que você deseja, o que você quer. Se você não consegue controlar o que você pensa, você sempre vai andar pela cabeça errada. Se você não consegue controlar o que você sente, você sempre vai andar pelo sentimento errado, o sentimento dos outros, fazendo o que os outros querem. Você precisa começar a ter domínio sobre isso, meu irmão. Ter domínio sobre si mesmo não é algo errado, não. Eu não estou falando que você vai dominar a si mesmo sozinho. Deus te deu essa capacidade, foi por isso que Ele te deu o Espírito Santo, para você vencer a si mesmo, amém? Eu não estou falando de você ser o dono do seu próprio nariz, porque o dono do seu nariz é Deus, mas Deus colocou nas suas mãos a capacidade de conquistar a si mesmo e por sua própria vontade se entregar a Ele. E quando eu falo de você conquistar a sua alma, eu não estou falando que você não vai ter problemas de pensamentos, emoções e sentimentos. Eu estou falando que você não vai ser mais alguém governado por essas coisas. Essas coisas não vão dominar mais você. Essas coisas não vão mais ditar como você anda. Você não está mais entregue aos seus sentimentos. Ai, o fulano me magoou. Irmão, eu não quero ofender ninguém não, mas eu vou te ofender. Mágoa é coisa de menino. Você viu Jesus magoado em algum momento? Pois o texto que nós lemos diz assim, que nós precisamos chegar à maturidade, à estatura de Cristo. Se a Bíblia diz que nós precisamos chegar, é porque significa que nós podemos viver como Jesus viveu. Você via Jesus magoado com alguém? Você via Jesus bicudo com alguém? Você via Jesus de cara virada com alguém? Por quê? Porque Jesus era maduro. E essas coisas são comportamento de pessoas imaturas. Nós precisamos avançar, irmãos. Deus está querendo expandir, querido. Agora eu vou falar literalmente. Deus quer derrubar as paredes desse lugar de verdade. Está vendo que a gente. Olha aqui, olha isso aqui. Viu aí que a gente tirou as cerâmicas que está na parede? Está feio, né? A gente começou a fazer uma reformazinha aqui, mas parece que a gente não olha para o espiritual que está por trás disso. Deus não quer que a gente arranque cerâmica das paredes, não. Deus quer que a gente derrube as paredes e amplie, porque Ele quer trazer pessoas para esse lugar, irmão. Então nós precisamos avançar naquilo que é fundamental nas nossas vidas. Qual é esse fundamental? Diga assim comigo: a conquista da minha alma, mente, vontades e emoções. O que é crescimento? Crescimento é o avanço do seu espírito, é o desenvolvimento do seu espírito e a conquista da sua alma. Isso é crescimento. Está avançando no espírito? Seu espírito está sendo edificado? Está conquistando a sua alma? Você está crescendo. Se não, irmão, você parou no caminho do crescimento. Deus quer formar um exército com espadas na mão e não com chupetas na boca. Deus quer formar um exército com espadas na mão e não com chupeta na boca. Então, com o tempo e através do seu envolvimento com coisas espirituais, você tem que deixar de ser afetado por certas coisas.
O que te afetava lá atrás, não pode continuar te afetando agora. Irmão, tem crente que recebeu Jesus tem 30 anos atrás, e as mesmas coisas de 30 anos continuam afetando ele agora, sem querer ofender, não amadureceu. Ah, pastor, mas você não sabe das minhas dores, você não sabe das minhas lutas. Isso é desculpa, não amadureceu. A sua desculpa não muda o fato de que você não amadureceu. Então, querido, você tem que deixar de ser afetado por certas coisas que te afetavam. Com o tempo, aquilo que atribulava você, aqueles pensamentos que te atribulavam, eles têm que deixar de te atribular. Com o tempo, aquelas emoções que te agitavam, aqueles sentimentos que te perturbavam, não podem existir mais. Sabe aquelas emoções de carência? Sabe aqueles sentimentos de dependência? Pelo amor de Deus, irmão, vai ficar nesse sentimento até quando? As feridas da sua alma, porque cura Deus tem para elas, mas você precisa andar com Ele para Ele curá-las, porque amadurecimento nada mais é do que um caminhar com o cabeça. O que é que guia seu corpo? Suas pernas? É a sua cabeça, irmão. Não, pastor, é minhas pernas. Mentira. É a sua cabeça que primeiro te dá o comando para você se colocar em pé, e é a sua cabeça que dá o comando para que as suas pernas vá. Agora, se você não andar com cabeça, você não amadurece. Amém? Agora, quando eu falo com o tempo, eu não estou falando que você vai ficar, que o tempo vai passar, você não vai fazer nada e as coisas vão acontecer na sua vida. Não é isso que eu estou falando. Mas à medida em que você avança espiritualmente, à medida em que você avança no seu caminhar com Jesus, coisas precisam ser conquistadas na sua vida, áreas da sua vida precisam ser tomadas. Amém? Eu não posso mais continuar sendo afetado pela raiva, pelo medo, pelas dúvidas. Eu não estou falando que isso não vai vir sobre você, vai, porque eu estou falando, não sou bambambam não, irmão. Quem me conhece sabe. Mas espera aí, eu não posso me conformar com isso, porque se eu me conformo com os meus medos, com as minhas dúvidas, com as minhas inseguranças, com o que eu sinto, com o que eu penso, eu paro de crescer. E olha, meu irmão, tem uma multidão que depende de mim, tem uma multidão que depende de você, mas eles não podem encontrar um menino, eles têm que encontrar um valente, eles têm que encontrar um guerreiro, eles têm que encontrar um profeta, uma profeta, um apóstolo, um mestre. Porque qual é o objetivo aqui de Efésios 4? Por que ele deu homens? Ele distribuiu dons ao corpo. Por que ele chamou uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres? Aqui o texto diz, é para que eles sejam aperfeiçoados, para que eles cheguem à maturidade. Ei, o apóstolo que eu sou, eu preciso amadurecer, porque tem uma multidão que precisa de mim. O profeta que você é, você precisa amadurecer, porque tem pessoas que precisam de você. Agora, querido, como é que Deus expande esses lugares, ou expande esse lugar, se você não funciona no que você precisa? Aí Deus vai trazer pessoas para cá, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos chegar no lugar que precisamos. Qual é esse lugar? Lugar de maturidade. Porque o que é que amadurece? É cada um funcionando dentro daquilo que foi chamado para ser. Sou eu fluindo no meu dom, no meu chamado, você fluindo no seu dom, no seu chamado, o outro fluindo no dom, no chamado dele. Nós vamos fazendo o que? Nós vamos cooperando uns com os outros, e vai acontecendo o que? Crescimento no corpo de Cristo, edificação na igreja.
Aí nós vamos ter uma igreja fortalecida, uma igreja que tem condições de tocar os piores lugares dessa cidade. Quem foi que me contou que teve um sonho que o centro de macumba estava sendo fechado? Pois eu declaro que o centro de macumba nessa cidade vai ser fechado. Pois eu declaro, irmão, em nome de Jesus, esse Satanás que desce por meio de trabalhos de feitiçaria, eles vão ter que se esforçar demais para descer nessa cidade. Quando algum filho do cão Capombagira for atrás desses feiticeiros para poder fazer trabalhos, na hora que essas entidades vierem sobre o pai de santo, a mãe de santo, esses espíritos vão dizer: lá eu não posso descer. Sabe por que eu não posso descer lá? Porque tem alguém maior do que eu lá. E sabe quando vai ter alguém maior do que eles aqui? Quando existir uma igreja madura, quando existir uma igreja posicionada, não uma igreja de meninos, mas uma igreja de guerreiros, de valentes, de soldados. Aí, a prova viva disso foi o que nós fizemos nos dias das eleições aqui na cidade. Deus falou no coração do pastor Cícero: vamos um dia antes interceder lá na Praça do Cristo. E a gente sabia que existia a possibilidade de alguém que não gostaríamos que entrasse lá. O que está lá é o que a gente gostaria? Não! Mas é menos pior do que o outro. Pastor, por que você está falando isso? Porque o outro usava de bruxaria para chegar nos lugares que ele queria. E sabe por que homens e mulheres corruptos chegam ao poder? Porque a igreja permanece como menino. Porque se a igreja se levantar como exército de Deus, é a igreja, meu irmão, por meio do poder de Deus, da autoridade de Deus, que vai remover e que vai restabelecer. Eu não estou falando desse tipo de coisa que eu sou partidário não, irmão. Pode ficar tranquilo, eu não sou partidário não. No meu governo, o seu governo não é o da terra, é o do céu. Agora, nós estamos aqui com um papel, porque a Bíblia diz, porque o governo não é só para nós. Se você ama seu próximo, você tem que desejar um governo justo para ele. Então você, com entendimento, com o papel de igreja, você tem que colocar alguém, estabelecer alguém lá que preze por justiça, que preze por aquilo que Deus preza. Agora, uma igreja corrupta que se vende por saco de cimento, uma igreja cheia de meninos que se vende por tijolo, uma igreja que se vende, sei lá, por cesta básica, por botijão de gás, essa igreja nunca vai fazer diferença onde ela está. Como é que ela vai batalhar com principados e potestades, se ela se vende por um botijão de gás? Se ela se vende por um muro que é o que um vereador levanta na sua casa? Existe uma coisa muito errada. Muito errada. A igreja é quem está pedindo emprestada para o mundo, e é o mundo que tem que se dobrar aos pés da igreja, é o mundo que tem que vir até onde nós estamos, não porque nós somos melhor, mas porque nós temos o que é maior. Você não tem que ficar se humilhando para nenhum tipo de pessoa, você não tem que se humilhar para vereador, você não tem que se humilhar para deputado, o seu sustento não sai deles. E para vergonha da igreja, esse período eleitoral é uma desgraça, porque mostra um monte de crente infantil, que se vende por um prato de lentilha, se vende por suas necessidades, troca o seu direito de filho, de herdeiro, porque meu filho, a Bíblia diz que se você quiser e ouvi-lo, você comerá o melhor dessa terra. Agora você se vende por um prato de lentilha, por uma necessidade. Que igreja infantil é essa? Como é que você vai lutar com os capirotos
E não é aqueles que descem no centro de macumba não, porque os que descem no centro de macumba é os mais perrapados que tem. É o mais perrapado que tem os que descem no centro de macumba. Como é que você vai lidar com principados e potestades, com autoridades, com dominadores? Pastor, o que é isso? O que é dominador? O que é principado e potestade? Nem sei o que é isso, está vendo? Você não amadurece para saber o que é isso. Como é que você vai lutar com eles, irmão? Que tipo de arma você vai usar para dar na cara do diabo? Para reconhecer os enganos dele? Para que ainda que você ouça a voz como de um cordeiro, mas a aparência é de um dragão. Como é que você vai discernir os enganos? É amadurecendo. Eu gosto de um exemplo. O pastor Heber usa esse exemplo. Um pasto. Vamos pegar aí 1000 vacas, gados, e o bezerrinho lá, acabou de nascer. A mãe está aqui, o bezerro está lá do outro lado. O bezerrinho faz bé, a mãe faz mó, o bezerrinho é, e a mãe mó, é. Esse bezerro é cabrito, que diacho aí? Isso é ovelha? O bezerrinho lá do outro lado, só de ouvir a mãe, ele encontra ela. Você não consegue encontrar a voz do seu pai, irmão. Um bezerrinho burro. Você tem que amadurecer, irmão. Parar com as meninices, parar com as picuinhas. Parar, sabe? Vou repetir, eu não estou falando que certas coisas não vão doer em você, vão. Dói, você acha que não dói? Dói. Certas coisas vão te fazer torcer o bico, mas isso não pode continuar governando você. Você até pode ser parado em certos momentos, mas isso não pode continuar reinando sobre a sua vida, porque se isso reina, é sinal de que você não está amadurecendo. Irmão, eu não deveria ser afetado por você, nem você deveria ser afetado por mim. Agora, por que somos afetados um pelo outro? Porque não sabemos gerenciar a nossa própria alma. É por isso que você me afeta e eu te afeto. Quando você não sabe lidar com a sua própria alma, você fica atribulado. Aí sabe o que você faz? Você me atribula também. Porque tanto você quanto eu, nenhum de nós sabe lidar com a alma. Agora, se você é atribulado e eu não sou, na hora que você vier com a sua alma doente para cima de mim, não é que eu vou desfazer de você, vou desprezar você, não estou nem aí para as suas dores. Não, mas o que você sente não me define e não me move. Simples. Eu gosto, nós já vamos ceiar. Eu gosto do exemplo de quando Deus aparece para Jó. Lembra? Quando Deus aparece para Jó? De onde Deus aparece para ele? Onde Deus estava quando ele apareceu para Jó? Aonde? No redemoinho. Algumas versões diz tufão, outro ciclone, e algumas versões diz tempestade. Lembra quando Deus apareceu para Jó? Jó estava passando uma tribulação do cão, irmão. Literalmente, o cão veio e arrebentou com Jó. Deus aparece no meio, diga no meio. Essa palavra meio, o sentido original dela é no seio, ou seja, no centro. Aonde o negócio aconteceu, Deus aparece no meio da tempestade e começa a falar com Jó. O que Deus estava querendo ensinar para Jó? O que Deus estava querendo ensinar para nós?
Você já parou para pensar por que Deus fez questão de registrar que Ele se colocou no meio da tempestade? Por que Deus fez questão de registrar que Ele se colocou no meio da tempestade? Agora ouça isso. O ser humano, você, é formado por 3 partes: espírito, alma e corpo. Diga: espírito, alma e corpo. Quem está no meio? Quem está no meio? Onde Deus apareceu? De onde? Então veja, o que fica atribulado em você é a sua alma, certo? Mas Deus apareceu no meio da alma. Sabe o que significa isso? Sabe o que Deus está querendo mostrar para nós aqui? É que quando Ele está sendo colocado na nossa alma, não importa tudo que está acontecendo ao nosso redor, sempre existirá firmeza dentro de você. Era como se Deus, eu já disse isso, mas eu repito, era como se Deus estivesse mostrando para Jó, o vento veio, não veio, Jó? Veio. Derrubou sua casa, não derrubou, Jó? Derrubou. Olha, Jó, eu aqui no meio da tempestade, e o vento não faz nada comigo. A tempestade não faz nada comigo. Olha, Jó, se você me colocar na sua alma, no centro dela, não importa o que venha, você vai estar firmado. Você precisa de firmeza, irmão, nessa sua alma. Amém? Porque o problema não são tribulações, é se há ou não firmeza no seu interior. O problema não é ter tribulação, porque, meu irmão, no mundo você vai ter muitas aflições. Paulo disse: olha, cadeias e tribulações me esperam. Não espera outra coisa não, irmão. Talvez você ainda não foi preso, mas de uma coisa eu te garanto: tribulação tem bastante. Talvez você não chegou no nível de Paulo de ser preso, mas tribulação não vai te faltar. Agora, o que precisa existir dentro de você é firmeza. Amém, querido? Porque a falta de firmeza revela necessidade de amadurecimento. Não tem firmeza? Está revelando que você precisa amadurecer. Deus não pode. Eu disse o quê? Deus não pode fazer desse lugar uma faculdade, se aqui for um jardim de infância. Como é que Deus vai fazer uma escola de treinamento aqui, se aqui é uma creche? Ele quer colocar a espada nas suas mãos, não chupeta na sua boca. Ele quer arrancar isso aí, irmão. Então, querido, o seu amadurecimento é totalmente necessário, porque pessoas vão ser colocadas aqui, aos montes. Vou repetir: pessoas vão ser colocadas aqui, aos montes. Mas amadurecimento é necessário da sua parte. Por quê? Porque essas pessoas vão depender de você. Não estou falando que você vai tomar o lugar de Deus na vida delas, não. Mas elas vão depender de você. Agora eu te faço uma pergunta: qual versão de você as pessoas vão encontrar? Qual? Porque nós já temos, eu falei assim que Deus está querendo nos sinalizar algo, não falei? Se você reparar, você que é daqui da casa, se você tiver um pouquinho de atenção, você vai ver que Deus já está nos sinalizando algo. Sim ou não? Sim. Em relação a pessoas. Sabe o que Deus está nos chamando a atenção? Amadureçam. Urgentemente. Não é para daqui 2, 3, 4, 5 anos, não. Já passou do tempo de amadurecer. Deus vai trazer pessoas que vão depender de você, irmão. Qual versão de você as pessoas vão encontrar? Um menino ou um adulto? Um almático ou um espiritual? Alguém que fica magoado por qualquer coisa, ou alguém que sabe dar outra face e seguir em frente? Vou terminar. Uma coisa que você precisa ter em mente, querido,
É o que Paulo disse aqui no verso 12 de Efésios 4. Olha isso aqui, volta lá. As pessoas vão encontrar nesse lugar alguém que conquistou territórios na sua vida e pode ajudá-las a conquistar território na vida delas? Porque você só pode ajudar alguém a conquistar alguma coisa se você tiver conquistado. Então você tem que se conquistar para ajudar outros. Agora, você tem que prestar atenção no que Paulo disse aqui no verso 12 de Efésios 4. Olha aqui: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meu irmão, você não veio para cá para esquentar cadeiras. Você veio para cá para ser aperfeiçoado para a obra do ministério. Você já parou para pensar nisso, irmão? Tem uma obra esperando por você para ela ser edificada. Você entende isso? O corpo de Cristo precisa de você para que ele seja edificado. E quanto mais tempo você permanece como menino, mais tempo demora a edificação desse corpo. Sabe quem Deus usa para edificar a igreja? São adultos, maduros. São eles que estão construindo. Sabe por quê? Porque a única coisa que criança está construindo é castelinho de areia na praia. A igreja de Cristo, ele usa pessoas maduras. E você faz parte desse corpo. Então amadureça com ele, amém, querido? Não estou desprezando quem é infantil. Irmão, até o infantil no Espírito tem lugar no reino de Deus. Até as criancinhas no Espírito tem lugar no reino de Deus. Agora, uma coisa elas não podem fazer, que adultos fazem. Elas não podem ajudar a sustentar outras pessoas. Quer ajudar a sustentar pessoas? Amadureça. E Deus vai trazer pessoas para cá, para que você ajude a sustentá-las. Mas se você for menino, você não vai conseguir sustentá-las não. Sabe por quê? Porque nem a si mesmo você se sustenta. Sua alma te move o tempo todo. Hoje você está bem, amanhã você já não está. Hoje você está sorridente, amanhã você está bicudo. Agora, vai lá para o verso 4. O verso 4 diz uma coisa interessante. Crianças, amados, são agitados por vários ventos. Adultos não, eles são firmados. O verso 4 diz que Deus tem um objetivo. Olha aí, lê aí, você mesmo. O que está escrito aí no verso 4? Olha qual é o objetivo de Deus. É que não sejamos mais como crianças. Meu irmão, Deus tem maturidade para você. Amém? Então prossiga. Avance. Olha para o seu irmão. Olha para a cara dele. Fala para ele: irmão, avance. Porque tem, diga para ele, porque tem uma multidão te aguardando. Mas elas não aguardam uma criança. Elas aguardam um homem, uma mulher, adultos em Cristo. Você recebe essa palavra? Amém. Então se atente para os sinais de Deus neste lugar. Deus está querendo expandir a nossa tenda, irmão. Amém? E avançar na maturidade é necessário. Glória a Deus. E persevere, porque é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Glória a Deus. Você recebe? Fica de pé no seu lugar. Vamos ceiar.